Eu quero te ajudar a votar amanhã e fazer uma análise um pouco mais objetiva e menos apaixonada dos dois candidatos, do Bruno e do Fouad, para que a gente tente pesar os problemas. Eu vou focar nos pontos negativos, porque não chegaria no segundo turno duas pessoas totalmente ruins. O Bruno tem muito boas ideias, o Fouad também já fez algumas coisas boas para Belo Horizonte, isso é inegável. A grande questão é a gente tentar analisar um ponto de exclusão, o que é negativo e o que tem mais peso numa balança de risco para Belo Horizonte. Então vamos lá. Bom, o que eu percebi do Bruno em todos os debates, acompanhei quase todos até agora, ele teve um número de falta muito grande no seu mandato de deputado, 47% de falta, segundo a crítica do Fouad, que ele não rebateu satisfatoriamente, né? Ele enrolou na conversa, na resposta e não respondeu isso satisfatoriamente. Ele tentou mostrar os seus trabalhos, né, as suas leis aprovadas, mas não respondeu sobre as faltas. Isso é um problema grave, porque é dinheiro público envolvido, né? Ele também recebeu 300 mil reais de mineradores na sua campanha. Isso não necessariamente é um fator de corrupção, porque está dentro da lei. A questão é o que ele pode dar em troca disso, né? Que a gente na política sabe que geralmente tem um benefício em troca. Mas isso não é uma regra, né? Porque o Fouad também recebeu 1 milhão, o PSD do Fouad recebeu 1 milhão dos mineradores, né? Da família Callas, e o Bruno colocou isso nos debates também. Então são dois pontos que se anulam, né? Vamos colocar assim. A terceira coisa negativa que eu vi do Bruno é a baixa experiência no executivo. Então ele é deputado pelo seu segundo mandato e não tem experiência no legislativo. Isso é um problema também. Porém, isso pode ser amenizado com bons secretários experientes e técnicos, que é uma característica e uma pauta mais da direita, do PL, né? E ele vem defendendo isso. Então, isso ameniza essa questão da falta de experiência. Outro ponto negativo é o bolsonarismo, né? Essa visão cega da pessoa do Bolsonaro, algumas ideias extremadas que o Bolsonaro até trouxe no seu primeiro mandato, que era problemático na sua campanha, na verdade, mas que graças a Deus ele não implementou. Parece que foi apenas uma tentativa de fazer um discurso, né? Então, menos mal. Isso a gente tem que fiscalizar de fato para evitar esses extremos do bolsonarismo, né? Então esses foram os 4 pontos que eu percebi do Bruno. Agora do Fouad eu listei 11 problemas e que para mim muitos deles têm mais pesos, né, do que a questão do Bruno. Bom, ele recebeu, como eu já falei, 1 milhão da família Callas, né? O PSD, o partido dele recebeu. Ele recebeu também, ele teve um jantar com o pessoal do transporte público. Ele recebeu 35 mil de doação do pessoal do transporte e a questão é a mesma coisa. Isso não necessariamente é um fator de corrupção. A questão é, a conduta dele até hoje com relação aos transportes é que deixam essa margem mais à tona. Por quê? Porque a Câmara já apontou vários problemas no contrato e ele não rompeu o contrato. Então, isso somado, né, ele recebendo dinheiro dos transportes e essa dificuldade de resolver o problema dos transportes com o contrato, torna essa questão mais perigosa para Belo Horizonte, né? Então, recebeu 35 mil dos transportes, recebeu 1 milhão, né, o PSD dos mineradores, da família Callas. Terceiro, ele renovou o contrato de 22 milhões de reais na Lagoa da Pampulha sem licitação e contra o parecer do Ministério Público. Esse é um terceiro ponto muito grave que acende o nosso farol amarelo, né, de captar corrupção, né? Isso, geralmente a gente sabe que essas questões de obras são o gargalo maior da corrupção no Brasil. Quarto, que é um problema muito grave, ele apoiou e apoia o PT, que é o partido que é responsável pelo maior esquema de corrupção do Brasil até hoje, em toda a sua história, em 500 anos de história. Então o PT, a gente precisa ter um cuidado muito grande com ele, talvez daqui 3 ou 4 gerações ele se purifique, mas enquanto Lula e todos os seus aliados estiverem nessa cúpula, é muito problemático. O PT ele precisa de uma punição muito severa no ambiente público, tá? O quinto ponto que negativo do Fouad, ele faltou a muitos debates. Isso aponta uma falta de diálogo, isso aponta uma tentativa de esconder alguma coisa, né? Uma possibilidade de esconder alguma coisa e de não ter capacidade de diálogo. Sexto ponto, ele apoia a ideologia de gênero. Ele criticou o projeto do Bruno, que era contra a aprovação de banheiro junto para homem e mulher, mesmo mulheres trans, né? Homens biológicos que se identificam com gênero feminino.
Então isso é um problema grave. E isso mostra também por quê? Porque o sétimo ponto é, ele foi autor de um livro de pornografia, né? Então o livro Cobiça, que ele escreveu na pandemia, é um livro pornográfico que narra, inclusive, uma ficção, por mais que seja uma ficção, narra o estupro de uma criança. Isso é algo muito sério e mostra os valores da pessoa. E esses valores eu não quero para Belo Horizonte. Eu quero criar os nossos filhos num ambiente mais saudável, sem pornografia, em meio a tanta pedofilia que a gente tem. Então eles precisam ser protegidos disso. Oitavo ponto, ele é acusado pela Duda, que está apoiando ele agora, de o prefeito Motosserra, né? E que se a Duda fosse eleita, ela disse que ele teria uma grande probabilidade de ser preso por causa dos contratos obscuros que tem na prefeitura. Porque sendo eleita, você tem muita chance de ser preso. Repito, se eu for eleita, você tem muita, mas muita chance de ser preso. Então esse é um ponto muito sério. Nono, ele, segundo o próprio Calil, eu vou deixar os links aqui para vocês. Segundo o próprio Calil, ele troca de secretários por questões políticas. Então essa é uma defesa do Bruno, que é boa para a política, que é colocar cargos técnicos. Por mais que seja indicado de algum político, ele tem que ter a capacidade técnica para isso. 10º ponto, o IDEB em 2023 retrocedeu para os níveis de 2017. Então, vou deixar aqui também para vocês verem, ó. Isso é um problema sério porque mostra como a gente está na condução da educação em Belo Horizonte, tá? E o último ponto, que eu quero fechar esse vídeo de forma mais rápida, é o PSD, é o partido do Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco é aquele que detém a caneta na mão, né? A presidência da Câmara, e tem tentado proteger os ministros do Supremo. Então isso é um problema muito sério também da questão do partido do Fuad, que a gente tem que tentar punir, né, democraticamente esses partidos que têm tentado proteger pessoas que têm feito mal à nossa nação. A gente tem visto o quanto o Moraes e outros ministros do Supremo, de forma autoritária, tem prejudicado a nossa nação. Então, pese na balança. Se você também tem ressalvas com o bolsonarismo, como eu tenho, se você tem ressalvas com a figura do Bruno, esse excesso às vezes, eu também tenho. Agora, coloque tudo isso numa balança e veja qual tem mais problemas e qual tem maior potencial de problemas para Belo Horizonte. E mesmo os problemas, como a gente pode combater? Por exemplo, a falta de experiência dele se resolve com secretários mais experientes. E, inclusive, ele tem uma coronel, e mais experiente como vice. Isso também é um ponto que ameniza muito para o Bruno. Ele tem uma vice mais experiente. Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com ele, entrevistar a Coronel Cláudia, e ela é uma pessoa muito mais ponderada e mais equilibrada, né? Então isso vai dar um equilíbrio muito grande para ele. Então, se te ajudou, compartilha esse vídeo com as pessoas, com os seus grupos, com as pessoas que você acha que pode ajudar. E amanhã, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que a gente coloque o Bruno lá para a gente tentar melhorar a nossa capital, a nossa cidade, tá bom? Que Deus te abençoe. Boa votação amanhã.